Boa noite a todos. Para os que não conhecem o Dr. Cláudio Junqueira, Dr. Cláudio Junqueira é um grande amigo, um grande retinólogo. Ele é o chefe do departamento de retina do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Foi diretor do Centro Oftalmológico durante 8 anos, é o grande responsável por toda a obra que foi feita no Centro Oftalmológico de modernização, tanto da parte de retina do hospital, de toda a evolução que teve no Centro Oftalmológico nos últimos 12 anos. Ou a pessoa mais empreendedora que eu já conheci em toda a minha vida. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo dar a nossa aula. Obrigado, Laura. No Centro Oftalmológico eu fiz toda a minha formação lá, depois a gente ficamos um ano e pouquinho em Nova York, lá com Iannuzzi, e aí voltamos para o Centro Oftalmológico. Então geralmente o lugar que a gente faz a residência, a gente tem um carinho muito especial, e aproveitem bastante a residência de vocês aqui. É um lugar muito especial para Belo Horizonte, para Minas, né? Quando eu estava em Nova York, pelo menos umas 4 ou 5 pessoas vieram procurar quem era de Belo Horizonte, se conhecia o Dr. Hilton, e que era todos muito fãs do Hilton Rocha lá em Nova York. Então, eu acho que a oftalmologia mineira está no nível que está por causa daqui, né? Sem dúvida nenhuma. E lá no Centro Oftalmológico, nós temos 50 anos, uma das pessoas que idealizou o Centro Oftalmológico foi o Dr. Hilton. E eu acho, gente, que a gente faz a diferença não só no departamento que você se dispõe a fazer. Vocês vão ver daqui para frente, lá assim que sair da residência, que se a gente quiser melhorar o ambiente que a gente está, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Então, a partir do momento que vocês sonharem, não só aqui, como em qualquer lugar de onde vocês vieram, e querer mudar, não começa achando que as coisas podem dar errado, começa achando que as coisas podem dar certo. E aí vocês sonham. Eu falo que sonhar alto é o mesmo preço de sonhar baixo, então sonhem alto e vão atrás dos sonhos de vocês. Sabe, acho que a gente teve um papel importante lá no Centro Oftalmológico, na nossa tribo lá. A melhor residência que eu acho que existe é a residência que a gente esteja fazendo, né? Não interessa onde vocês estejam, mas agora o lugar que vocês estão tem muito peso. E a residência aqui sempre é muito valorizada. Então, é muito gostoso dar aula aqui para vocês. Estar aqui é com muito orgulho que a gente vem aqui trocar um pouquinho, fazer um ganha-ganha legal aqui para vocês. Né? Agradecer a Canedo, a Carol, muitos de vocês conhecem, ela sempre nos ajuda na montagem das aulas. Né? Hoje estou com 2 residentes de fora, uma do Belém e outra de Fortaleza, né? A Graziela e a Anissa. Então, né, está à disposição de vocês. A Raíssa foi lá um pouquinho, para vocês participarem um pouquinho. O descolamento de retina, indo para a aula agora, é a separação da retina neurosensorial do epitélio pigmentado, né, pela presença de fluido subretiniano. São 3 tipos principais, que é o regmatogênico, tracional e exudativo. Né, lembrando que a gente fala em descolamento de retina, acha que as 10 camadas vão, o epitélio pigmentar fica para trás. Né? Então, não é sempre que ele está junto, só em DEP, em descolamento do próprio epitélio pigmentar, mas não tem nada a ver com a aula de hoje. Os sinais e sintomas é uma baixa de visão. Quando você vai examinar o paciente com descolamento, você já vê, né, a leucocoria, você já fala, está descolado. As queixas principais que o paciente chega falando são as fotopsias e os floaters, né, que é os flashes e as moscas volantes. Né, o diagnóstico se faz pelo exame clínico. Né, o ABI, o Scappings, a bio de fundo, quando tem turvação nos meios, que muitas vezes vem com hemorragia vítrea, vem com catarata. O ultrassom sempre é muito interessante a gente fazer. Hoje a gente já está tentando substituir o bom Scappings pela retinografia panfundoscópica, né? Vamos chegar lá. Então, é mais ou menos esse aspecto que dá, né? Ali tem uma roturinha em cima, né? E o descolamento aqui acompanhando. A prevalência é de 1 a cada 100 mil indivíduos, em relação
a esse tipo mais comum do regmatogênio, sempre associado a uma ruptura, um rasguinho retiniano, que é consequência de uma tração vítrea numa área de adesão vítreo-retiniana. Sem essa tração não ocorre o descolamento. Tá? Ela é espontânea ou traumática, associada a uma área de afilamento na periferia retiniana subjacente. Então tem que ter, para ter o descolamento regmatogênico, tem que ter o rasgo, tem que ter a tração e tem que ter a cinérese vítrea, onde vai entrar o líquido vítreo, né, o vítreo mais aquoso para dentro da ruptura. Aí começa o descolamento. Né? Por isso tem que ter a cinérese do corpo vítreo para ter vítreo liquefeito para entrar atrás da retina e ir descolando. A localização mais comum é a temporal superior, né, com depois nasal superior, aí os inferiores são, graças a Deus, não são tão comuns e são mais difíceis para quem gosta de operar. Descolamentos são os mais trabalhosos no pós-operatório. 50% tem mais de uma ruptura, então na minha época, é ruim falar assim, né, mas na minha época a gente fazia esse tipo de desenho aqui, a gente fazia ele todo desenhadinho, né? A gente procurava realmente mais de uma ruptura. É muito comum ter mais de uma ruptura. Até uma das causas mais comuns de insucesso é você não identificar a segunda ruptura, a terceira ruptura. Mas o interessante é que geralmente elas estão perto. Isso é bom até para a posição de cabeça no pós-operatório. Em relação à prevalência, né, nos míopes, né, geralmente esse DR regmatogênico, 40% são em pacientes míopes, automíopes, né? Os míopes, eles são prevalentes, os automíopes, eles são passados, né, são geneticamente transmissíveis, então o pai automíope vai ter o filho automíope, então assim, é muito comum a família ter a história de descolamento de retina. Muitas vezes, quando o paciente vem, ele já vem chorando, porque o pai já está cego de um olho, o tio já está bem cego de outro, e aí vai. Então, é muito comum a família de míope e automíope ter essa historinha de descolamento de retina. Né? A degeneração LETS, ela é comum, né, com rasgos ali na degeneração. Snail track é menos comum, atrofia coreo-retiniana difuso. O buraco macular e no polo posterior é mais incomum o descolamento por ali, mas tem. Eu até trouxe um exemplo para vocês, por ser mais difícil de ver, eu trouxe uma cirurgiazinha para vocês verem. Né? A degeneração vítrea com descolamento vítreo é fundamental para se ter esse tipo de descolamento regmatogênico. Né? Como eu falei, são as fotopsias, entomopsias, né? Os sintomas do descolamento vítreo, os moscas volantes, os risquinhos, os tracinhos, aí vai, todos os bichos eles conseguem ver. Né? Após instalado o descolamento de retina, né, a hora que começa o líquido ir atrás da retina, ele vai perdendo o campo correspondente àquele descolamento. Então, ele é temporal superior, o escotoma é nasal inferior, né? E é muito interessante você, na anamnese, perguntar, porque muitas vezes você vai examinar e já está o descolamento total. Aí você pergunta, onde estava? Essa é uma dicasinha para quando vocês estão começando a pegar a urgência aí. Onde começou a sombra? Aí, provavelmente, se ele fala nasal inferior, olha temporal superior, que vocês vão achar a ruptura ali, provavelmente. Né? A perda da visão central é prognóstica, né? Se pegou a central, se começou a dar baixa de visão mesmo, aí começa o prognóstico a ficar um pouquinho mais reservado. Retina fica com uma configuração convexa, né, levemente enrugada, opaca. No começo a gente faz uma certa confusão dessas dobrinhas da retina com PVR e tal. Muitas vezes, até quando a gente tem mais experiência, a gente fala, acredito que tem um PVRzinho, quando você vai ver é só uma dobrinha mais pichosa. Né? E a movimentação do descolamento vai mostrar para você se é um descolamento mais recente, mais antigo, além da anamnese, logicamente. A pressão
Realmente ela está reduzida, principalmente em relação ao olho contralateral. Tem uma iritezinha, pode dar, quando você vai examinar, tem a poeira de tabaco e achar as roturas, né? Aqui tem o ultrassom, né? O desenho aqui, o ultrassom está aqui embaixo, né? Os desenhos de uma roturinha com a poeirinha de tabaco aqui, você geralmente vê essa dispersão pigmentar, né? E aí você vai procurando, você acha a rotura perto dela. É interessante a conduta, geralmente o descolamento vai para a cirurgia, mas o descolamento antigo, muitas vezes a gente conversa com o paciente se realmente vale a pena ou não. Se houve progressão, aí você pensa em fazer, principalmente progressão em direção ao polo posterior. Se não, muitas vezes você deixa. Quando é mais antigo, ele vai ter essa linha de demarcação, é muito comum. Essa aqui é uma fotografia, essa aqui é um desenho esquemático. O descolamento antigo vai ter esses cistos, né, intrarretinianos que você vê no ultrassom, fica super bonitinho no ultrassom. Né? Você pode ter uma formação vitreoretiniana, o PVR, também tanto EP quanto sub, né, retiniano, você vê umas linhas dentro desse descolamento. Tudo isso vai dando dica que, peraí, essa queixa sua é mais recente do que o que eu estou vendo aqui. Né? Então pode, muitas vezes, você ter o achado de descolamento, mas a queixa que o paciente vê nem sempre é do descolamento. Né? Em relação às roturas, né, o que será que a gente faz laser, o que não faz laser? Rotura mesmo, o nome que a gente fala rotura vai fazer o laser. Né? As degenerações, algumas não precisam, outras precisam. Né? A rotura com tração vítrea é realmente a que você tem mais preocupação para tratar, mas muito difícil você não tratar um buraco operculado. Isso há uma discussão. Lá no Fellow, lá nos Estados Unidos, não se tratava buraco operculado, eu ficava com o coração na mão, mas realmente, a partir do momento que tem o opérculo, sai daquela questão que eu falei com vocês, que tem que ter atração naquele rasgo para entrar o líquido. Então, fisiopatologicamente, não vai descolar ali. Mas é muito raro pegar um retinólogo que não faça o laser na lesão operculada e nem no buraco atrófico. A gente acaba fazendo. Isso é muito de escola, vocês vão ver, vocês vão pegar alguns colegas criticando outros que fazem muito laser e tal. Eu acho que vem daqui, né, laser e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né, doutor Cristiano? Você sempre gostava de falar isso com a gente. Eu acompanhei um pouco ele, fui sócio do doutor Cristiano, ele sempre falava isso com a gente. Mas, assim, é lógico que o laser exagerado, ele traz outras consequências, como membrana epiretiniana, como outras coisas que podem vir, tem que tomar um certo cuidado. Né? Então, a rotura com tração vítrea, ela é mais perigosa que o buraco operculado. Os superiores evoluem mais rápido, porque o líquido entra ali e usa da gravidade para descer a retina. Acúmulo de pigmento ao redor da rotura pode estar indicando que essa rotura é mais antiga e menos perigosa que a rotura recente. Se ela está toda pigmentada, muitas vezes você não precisa fazer. O LETS, todo pigmentado, né? Tem um buraquinho atrófico, mas dentro daquele pigmento. Você pode até deixar, porque ele não, teoricamente, não tem muito perigo. Né? Que é o tratamento profilático com laser, geralmente nas degenerações em LETS e pigmentações equatoriais. A facia, pseudofacia, é mais complicado fazer o laser, né? O afásco ele não dilata tão bem, o pseudofásco, a cápsula vai estar opaca, dificultando você chegar ali e conseguir fazer um laser bacana ali. Né? Agora, você tem uma tendência a fazer mais, né, no paciente afásico e pseudofásico, ele tem uma história, a gente percebe que depois de um certo tempo ele vem descolando com mais facilidade, então as roturas que você vê, as degenerações que você vê no pseudofásico, você tende a tratar mais do que no fásico. Na alta miopia a mesma coisa, o que é mais fácil de estourar? Um balão bem grandão ou um balão menor? Né? A parede
da retina de um alto míope, de um míope, né, o olho está esticado. Então, ali vai ser mais fácil de rasgar do que um olho normal. Né, a história familiar de DR geralmente vem acompanhada de história familiar de automiopia, síndrome de Marfan, Stickler, Ehlers-Danlos, também são síndromes que a gente tende a fazer em qualquer degeneração. Né, sobre as rupturas, a causa de insucesso muitas vezes você não consegue fazer 360 graus a ruptura, você deixa uma partezinha muito periférica, aí você tem que fazer depressão. Muitas vezes a gente não se propõe a fazer isso. Geralmente, quando está assim, você tenta chegar ao laser o mais próximo possível da pars plana ali, né, da formação, para poder ter mais tranquilidade para dormir lá, né? Mas as formações de novas rupturas, por que o tratamento da ruptura levou ao descolamento, né? Por causa disso, porque ou você não tratou direito, ou porque depois disso apareceu novas rupturas, ou porque você não, quando coloca tratamento inadequado, é aquela historinha, né? Eu tratei super bonitinho aquela ruptura, mas tinha outra e você não viu, né? Pode também ser nesse tratamento inadequado aí. Então, essa degeneração microcistose, flocos de neve, paving stone, quando a gente olha a primeira vez um paving stone, você fala, isso dá descolamento de retina, não é possível. Não dá, é bem tranquilo. O de favos de mel, as drusas, nada disso são pigmentações que precisam de laser, né? Então, aqui tem algumas, essa aqui é a paving stone que eu falei, né? Dá vontade de tratar, mas não precisa. Esse é um LEDs que já está parcialmente pigmentado. Essas atrofias, a gente geralmente não trata. O descolamento tracional já é um descolamento um pouco mais complexo, né? Ele pode ser misto, né? O tracional trazer um rasguinho, né? Mas essa foto aí é legal porque você vê que realmente há uma tração do vítreo puxando a retina, né? Então, geralmente, ela vem acompanhada. Outra coisa que pode dar desculpa, voltando um pouquinho aqui no regmatogênio, é se o rasguinho puxar um vasinho, pode estar acompanhado também de hemorragia vítrea, muitas vezes não deixando a gente tratar. E a gente opta por um tratamento mais agressivo, tipo vitrectomia, por causa que a gente não conseguiu fazer o laser. Nós, com cabelos brancos, a gente tende a tentar fazer uma crio, mas já caiu bem de uso essa história de crio. O descolamento tracional, mais comum é na diabetes proliferativa, a prematuridade, por anemia falciforme também, tudo que dá neovasos que vai em direção à superfície retiniana, ali vai começar a sangrar, esse sangramento vai ser absorvido, começa a dar fibrose, começa a retrair a fibrose e vai dar atração. O trauma perfurante é muito comum, também dá atração vítreo, porque ele tende a ir em direção aonde perfurou, onde teve a ferida. Essa tração que vai em direção à ferida puxa do outro lado, podendo rasgar do outro lado. Essas trações, ela vem disso que eu falei com vocês, né? Elas vão criando elas vão sangrando ali, vão trazendo uma cicatrização da proliferação fibrovascular, e aí essa cicatrização traz essas membranas fibrovasculares sobre a área de adesão vitro-retiniana, e aí traz essas trações de tudo quanto é jeito, né? Quando a gente pega um descolamento, você tira uma tração ali, de repente você vê, tem mais vitro para você tirar, você vai acreditar que já tinha tirado, mas é que nada, acaba sendo uma pinça ali, puxando a retina, a gente tira a tangencial primeiro, aproveitando a tração anteroposterior. A tração de uma ponte, né, que é de uma retina que já está enrugada com outra e forma uma ponte ali. As fotopsias moscas volantes, geralmente elas não estão ali presentes, como é uma coisa mais crônica, e sim a baixa de visão mesmo.
geralmente hemorragias de repetição estão associadas. O descolamento regumatogênico tem uma mobilidade boa quando é recente. Geralmente o tracional não tem mobilidade. Você vê o ultrassom fixo, movimentação muito pouco de líquido ali dentro. Aqui, casos extremos, né, de tração também retiniana, geralmente tem uma tração forte aqui, muitas vezes acompanhando as arcadas, porque ali a adesão é maior. Então, eles têm uma adesão mais nas arcadas no disco, que é onde justamente ali eles não soltam com tanta facilidade. Né? O outro descolamento, terceiro, né, lembrando que tem um misto, né, é o exudativo, geralmente acompanhado por uma questão ou inflamatória ou uma lesão tumoral. Né? E aí eles são bem menos comuns, graças a Deus. Tem que tomar muito cuidado, qualquer dúvida no descolamento regumatogênico, tiver alguma coisa atrás daquela retina, faça um ultrassom para não ter surpresa de ter tido um descolamento seroso acompanhado de um descolamento regumatogênico. Então você vê a ruptura e fala, vamos operar. Examina direitinho, vê se não tem nada atrás, se a coloração é a mesma, se não tem uma coisa mais amarelada, avermelhada atrás daquela retina descolada, que pode ter um tumorzinho ali que vai ser uma surpresa bem desagradável na hora de você estar fazendo a cirurgia. Né? Então o ultrassom é quem vai nos balizar aí para ver se tem alguma coisa atrás da retina. São desordens subretinianas que lesam o epitélio pigmentado. Né? Há uma passagem do líquido da coroide para o espaço subretiniano. Então, as causas mais comuns são os tumores, melanomas, hemangiomas, as metástases, né? A doença de Arada, a esclerite posterior, como eu falei, como causa inflamatória, né? E a atrogênica, aí alguma questão anestésica pode ter, a neovascularização subretiniana, o próprio serosa central é um descolamento de retina seroso, né? Também não traz flashes, não traz a fotopsia, pode ter um defeito de campo súbito, progride rapidamente, ou seja, aquele tumor está crescendo, está sem sintoma. De repente, o descolamento é o sintoma que traz ele para a gente. Então, a gente fala, algumas vezes, vocês que virarem retinólogos vão receber um paciente para operar com descolamento de retina. Tome cuidado, que nem todo mundo tem a capacidade de saber isso. E quem é clínico geral não tem obrigação muito, não. É difícil mesmo fazer o diferencial. Né? A retina descolada dela é convexa e sem roturas. Muito móvel, podendo ser muito móvel, algumas vezes não é, mas ela é mais lisa. É outra coisa que você pode desconfiar do descolamento seroso. Né? Porque muitas vezes a gente evita fazer hoje, né? Os meninos já não querem fazer esclerodepressão, não querem mais fazer o mapeamento pela bio de fundo, né? E hoje tem umas lentes bem melhores do que quando a gente começou, né, Lu? Então dá para ver bastante a periferia, mas eu ainda gosto bem do scapping, quando preciso faço a esclerodepressão, mas é outra dica aí, ela é mais lisinha, né? O fluido subretiniano, ele vai desde perilesional até um líquido bem exuberante, parecendo mesmo descolamento de retina, arada, tem vezes que você fala, Jesus, que tanto de descolamento, ele dá umas dicasinhas que ele vai setorial nos quadrantes, mas é um descolamento que você tem que, não é cirúrgico, você tem que cuidar da causa do paciente. Então aqui alguns melanomas, né, alguns tumores que para vocês terem uma noção, deixa eu até ver se tem alguma fotinha aqui. Aqui já com descolamento, né? Então tem o hemangioma cursa muito com também um descolamento seroso. Isso é muito comum. Outras coisas que vocês têm que tirar, a retinosquise, ela já não é uma quebra que vai do epitélio para toda a retina, ela é no meio da retina, geralmente é temporal inferior e é bilateral, geralmente, tá? Ela é bem mais fininha,
do que o descolamento normal. Mas muitos altos míopes a gente confunde um pouquinho. Mas se você não vê ruptura, tem uma possibilidade muito grande de ser retinosquise aí. Né? Tem o descolamento de coróide, efusão foveal, uveal, que vem, né, nos hipermétropes, vem descolando da periferia para o polo posterior, podendo ficar bem difícil o diagnóstico mesmo. O diagnóstico, né, tem que lembrar que a nutrição da retina ela é feita, né, também pela córeo capilar. Né? Então, se ela descola totalmente, ela fica muito distante dali da parede, ela vai ter mais lesões. Né? Se não tem um envolvimento, eu acho que é uma urgência. Eu tento fazer a cirurgia no máximo no dia seguinte, quando não tem um envolvimento foveal, porque o prognóstico ele é outro quando você que não atingiu a mácula. Né? E aí, se atingiu a mácula até 10 dias, tem um prognóstico até razoável, mas depois de 10 dias, assim, fica realmente muito reservado o prognóstico visual. Né? E é interessante porque muitas vezes vem associada a outras alterações, né, como degeneração macular, o próprio buraco macular, aí vai diminuindo a questão da possibilidade de voltar o retorno visual aí. Mas na minha época, quando eu comecei, a gente nem media a visão muito do paciente que estava com descolamento de retina, não. A gente se balizava do melhorou, piorou. Melhorou, que bom, melhorou. Então, sucesso total. Você está doido? Eu aprendi isso com o meu professor, falando, não pergunta, não mede. No dia seguinte, você pergunta, melhorou, não sei o que, melhorou. Então foi sucesso. E realmente não preocupava tanto com o retorno visual. Né? Hoje em dia, a gente já faz descolamento de retina. Se tiver preciso fazer a lensectomia, a gente já põe lente tórica, já tenta melhorar para o paciente a acuidade visual no pós-operatório. Não é incomum a gente ter cirurgia de descolamento de retina 2020, 2025, 2030. Né? Depende muito do momento que você operou o paciente. Né? Agora, em relação aos tratamentos, né, são vários tratamentos, a gente pode fazer a retinopexia pneumática, né, geralmente, eu vou falar um pouquinho delas, de cada uma. Tem a pneumática, a criopexia, a introflexão escleral e a vitrectomia via pars plana, podendo usar gás, óleo, e aí tem algumas etapas. Né? A pneumática ela é só colocar o gás no paciente, podendo estar associada a crio ou não no momento da cirurgia. Né? Eu gosto de já fazer o crio quando eu faço. Eu faço muito pouco pneumática. Acho que deveria até fazer mais, porque quando você vai pegando jeito, realmente tem um sucesso legal, minimamente invasivo. Né? Então é bem interessante, mas geralmente o DR tem que ser superior, né? Entre 10 e 2 horas. Não maiores do que 1 hora e não distante mais do que 1 hora entre si as rupturas. Não pode ter PVR, o ideal é não ter hemorragia vítrea, essas coisas, porque a cria ali vai associar, o gás vai associar a PVR no pós-operatório. Os gases que geralmente eu uso, o gás que geralmente eu uso é o SF6, não gosto do C3, por quê? Porque o C3, um dobra o tamanho, o outro quadruplica. Você não tirou o vítreo, é difícil o controle quando você usa o C3 num paciente que não fez vitrectomia. Então, eu com o paciente, na realidade, uma regra minha, eu só uso o SF6. Mas muitas vezes ele falta um pouquinho, porque você coloca lá 0,4, 0,6, 0,8, dependendo do tamanho do olho, e você queria um pouquinho mais de tempo para poder empurrar a retina bem direitinho, para você conseguir fazer ou laser pós-operatório ou a crio fazer o efeito. Então, alguns gostam de usar o C3, que é isso que eu coloquei aqui. Em relação à pneumática, ela pode ser feita sozinha, como eu acabei de falar, ou depois da vitrectomia. Você faz a troca e faz a retinopexia pneumática, que é colocar o gás na porcentagem que você quer. Pode ser associado também à introflexão escleral. A introflexão escleral
uma cirurgia que ainda está sendo bem usada, né? Eu faz um tempo bom que eu já não uso a introflexão. Eu acho que se você tem a possibilidade de tratar bem a base vítrea, por que você vai fazer a introflexão? Né? Mas, ao mesmo tempo, tem teorias que mostram que, a partir do momento que você tirou todo o vítreo, começou a colar, descolar, ela vai dar uma estirada, que se você faz a introflexão, pode ser que ela diminua um pouquinho a tração ali. Mas ela ainda continua amplamente usada, isolada ou com a vitrectomia posterior. Né? Geralmente, né, quando eu fazia a introflexão escleral, nos pacientes mais jovens eu fazia ela isolada. Nos pacientes que já eram pseudofásicos, geralmente associava a vitrectomia. Né? Você pode suturar ou amarrar ao redor do olho um segmento composto de silicone para bloquear as rupturas que geraram o descolamento de retina. Então, você tem que fazer a introflexão, é mais ou menos um movimento que você faz. Você está com a tração aqui. Se você empurra a esclera para trás, você está trazendo a esclera para perto da ruptura, você está tirando a tração. É mais ou menos isso o porquê que a gente faz a introflexão no descolamento de retina. Né? E este elemento de introflexão modifica os vetores de força no interior do olho e a retina retorna à sua posição habitual. Geralmente associada à crioterapia, se você vai para a vitrectomia, você faz o laser. O importante na introflexão é você acertar direitinho onde tem a ruptura. Parece fácil, mas quando você vai fazer é bem complicado, até porque a retina descolada, ela nem sempre onde está a ruptura é aonde você tem que fazer a introflexão. Geralmente você faz um pouquinho mais posterior, porque a hora que ela vai em direção à parede, dá uma alteração óptica, você não consegue, quando ela volta, ela não pega a introflexão. Então, muitas vezes você tira o líquido subretiniano para ter a certeza que a ruptura está ali, em cima da introflexão. Né? A introflexão escleral ela está sendo abandonada por essas questões. Não é abandonada, né? Ela está um pouco em desuso por causa disso. Né? Ela dá, dependendo, quando você fica bom mesmo na introflexão, ela dá 2 graus de miopia. No começo ela dá um pouco mais. Ela pode dar isquemia do segmento anterior, principalmente quando você faz a faixa. Principalmente não, quando você faz a faixa 360 graus. Nos setoriais ela não vai dar isquemia. Pode dar uma ptose, a celulite periorbitária, hemorragia subretiniana pela drenagem, encarceramento da retina no local da drenagem. Isso quando as pessoas fazem a drenagem, eu sempre que fiz só introflexão, eu sempre fiz drenagem. Então, isso acontecia comigo de vez em quando, dava hemorragia. E se dependendo da quantidade de hemorragia, do tamanho de descolamento, pode alojar justamente no polo posterior, atrapalhando muito o resultado visual do seu paciente. E ela pode estar posicionada incorretamente, aí dá a boca de peixe, que aí vai dar um insucesso na cirurgia. Né? Você pode fazer uma introflexão que se você tivesse feito um pouquinho mais forte, ela teria o poder que você queria de diferenciar os vetores, mas nem sempre você consegue saber certinho, é uma coisa muito empírica, de conhecimento mesmo. Né? A extrusão da faixa é uma complicação tardia, mas acontece, tem hora que dá até um susto na gente. Chegou um paciente com um pedaço de esponjoso saindo aqui A secretária chegou para mim pedindo, pelo amor de Deus, para eu passar ele na frente de todo mundo, porque ninguém está querendo ficar perto dele. Mas era assim, se você puxar ali no próprio elano de fenda, ela sai com muita facilidade. Logicamente, esse paciente eu fui estudar ele um pouquinho mais, fazer uma tomografia, alguma coisa para ver aonde estava alojado o resto, mas foi justamente isso. Eu puxei e ele ficou eternamente agradecido, é um paciente que vai lá até hoje. É comum a extrusão, é comum dar uma necrosezinha ali, tanto na esclera quanto na própria conjuntiva. Muitas vezes é necessária a retirada dele. A vitrectomia é o que a gente mais usa, né? A retirada do vítreo através do vitreófano. Né? Você põe os trocáteres, que são esses... acredito que a maioria de vocês já presenciaram isso. Né? A gente põe o trocáter,
Por um trocáter, você põe a infusão de soro, né, de líquido, BSS. Né? Por outro trocáter, você põe a iluminação. E por um outro, você põe os instrumentos que você vai precisar na cirurgia, o vitreófoco, pinça, corantes, por ali você põe tudo. Né? Hoje a gente já faz o uso de iluminações acessórias, então a gente tem a possibilidade de fazer técnica bimanual para tirar principalmente as trações. Então hoje tem uma gama de coisa muito legal que a gente gosta muito, né? Quem gosta de fazer cirurgia de retina, são brinquedinhos bem interessantes que a gente gosta demais. Então, atualmente, né, eu quando comecei era 20 Gauss, tinha que fazer, eram cirurgias longas, eram cirurgias de 2, 3 horas. Hoje elas giram em torno de 20 minutos, 40 minutos, a maioria das vitrectomias, né, por causa disso aqui, de simplesmente ter a microincisão. Né, o que vocês veem como normal, no final de cirurgia a gente tirar os trocáteres, não era normal para a gente. A gente tinha que fechar cada esclerotomia com um ponto, né? Muitas vezes você não achava a esclerotomia quando era muito longo, porque era só o furo, não tinha um trocáter mostrando onde você tinha que entrar com o vitreófoco. Você ficava lá tentando achar o buraquinho. Mas assim, melhorou demais depois da microincisão. E está cada vez melhorando mais, a velocidade melhorando mais. Quanto menor o gauge, quanto maior a incisão, mais rápido os instrumentos são mais durinhos, são mais fáceis de lidar ali dentro do olho. Mas hoje as tecnologias estão vindo, a 27 já está mais durinho, já está rápido, já tem, quando eu comecei era 400 cortes por minuto, hoje já tem 10 mil, 15 mil cortes por minuto. Então está melhorando demais para a gente fazer uma cirurgia muito segura. Era muito comum você fazer na vitrectomia, né, vinha a retina e você fazer roturas iatrogênicas, hoje é muito raro, né, só quando tem uma adesão muito forte mesmo, pela melhoria aí dos nossos vitreófocos. Então, tem uma infusão, geralmente a gente põe temporal inferior, né, lembrar da hora serrata, 3,5 e 4 milímetros, né, o 3,5 para o pseudofásico, 4 milímetros para o fásico, por causa do cristalino ser ali abaulado. A vitrectomia, ela puxa e corta, que nem uma guilhotina. Esses 3.000 cortes, 5.000 cortes que a gente fala, é quantas vezes a guilhotina vai vir. Né? Hoje já tem guilhotina que corta, tá ótimo para os dias de hoje. Né? Corta para frente, corta para trás. Né? Então já está bem caracterizado no gênero aí também, vai para frente, vai para trás, vai para tudo quanto é jeito, facilitando realmente a gente poder fazer um corte. Hoje, antes a gente tirava com pinça, hoje muitas extrações a gente já tira com o próprio vitreófoco, que tem uma segurança nisso aí. Você faz primeiro a vitrectomia central, depois você vai para a periferia, né, diminuindo um pouco o vácuo para não vir, mas com esses cortes muito rápidos está muito difícil de pegar a retina realmente. Você faz, depois de feita a vitrectomia, você volta a retina para o lugar, ou fazendo a troca, ou usando o Perflu. Hoje tem uma discussão grande, né, se pode usar o Perflu ou não. Eu sou apaixonado pelo Perflu, acho que é muito difícil algumas cirurgias você não usar o Perflu, mas realmente traz algumas complicações, ele pode ficar debaixo da retina. Faz o endolaser, depois de aplicado, você procura todas as roturas, faz o endolaser ali. Hoje a gente tem, com essas iluminações acessórias, condições de fazer a esclerodepressão, principalmente no pseudofásico, e fazer a base vítrea bem feita, ou seja, a chance de redescolamento diminuiu, graças a Deus. E a partir do momento que você fez a troca, colocou a retina no lugar, você vai colocar o tamponamento. Aí você vai ver se você quer um tamponamento mais rápido ou mais demorado. O mais rápido, você põe um SF6, depois o C3, e se precisar se você quer um tamponamento mais prolongado, você faz o uso do óleo de silicone. As complicações da vitrectomia, eu acho que a mais comum nem está aqui, né, é o redescolamento mesmo, né, que é em torno de 10%, e o não retorno visual. Né, a catarata, ela vai dar nos primeiros 3 anos, você tem que avisar. Por isso que muito cirurgião que vai
né, vai tendo nome, ele começa a não querer operar sem tirar a lesectomia. Eu fui numa discussão na Euretina, que tem um cirurgião famoso, chama Ecker, tem até a pinça de Ecker, que é a que geralmente a gente mais gosta, é a que eu gosto de usar. Chegou ao ponto de falar que não tirar o cristalino numa cirurgia de descolamento de retina é uma iatrogenia. Né? Eu não acho que é tanto assim, até porque quem me manda os descolamentos de retina geralmente são cataratólogos. Né? Então, se eu tiro o trabalho deles, tem muito isso mesmo. Se você começar a tirar tudo que é cristalino, por causa do gás, você deixa o olho tranquilo, mas ele vai expandir nos 2 primeiros dias, ou vai duplicar ou quadruplicar, dependendo do gás que você pôs, podendo aumentar a pressão. Então, quem está aí no plantão, se chegar um paciente operado, é fazer uma drenagemzinha posterior mesmo, ou na câmara anterior, porque realmente o gás expandiu lá e está empurrando tudo. Né? O glaucoma, né, de ângulo aberto, aumento de 10% a 20% a incidência a longo prazo. Óleo de silicone subconjuntival, neovascularização de segmento anterior, é muito paciente, depende da patologia do paciente. Né? As roturas retinianas intra e pós-operatórias, as cicatrizações, né? Intraoperatória é aquilo que eu falei, você está puxando, vem a retina, dá outros rasgos, hemorragias vítreas recorrentes, você tira a hemorragia, mas não tira o diabetes, né? Então pode voltar a dar, não tira a causa dele. A endoftalmite na vitrectomia é muito raro mesmo. Oftalmia simpática, aí vai depender do trauma do paciente, atrofia, ceratopatia bolhosa, aí é só caso que vai redescolando, aí vai dando essas complicações mais tardias, como tises, como neovascularização, depois de várias vezes. Aqui tem um colega nosso que brinca que é o hipérpio, né? É o óleo de silicone que fica, tem o hipópio e o hipérpio, né? Mas aí tem, isso aqui é óleo de silicone emulsificado, muito difícil de tirar depois, tudo, né? Eu brinco para o paciente, ó, tirar o óleo de silicone eu tenho que, eu tenho que entrar com detergente Bombril. Porque depois é meio frustrante, você vai no ultrassom, tá lá aquelas partículas de óleo lá, não consegue tirar. Você faz a troca, usa o perfluo, mesmo assim dá. Esse paciente aqui com certeza ficou muito tempo sem procurar o médico, né? Aqui é uma cirurgiazinha que eu vou passar para vocês, a gentileza do Dr. Carlos Gustavo. Vocês desculpem, ele fez uma versão maior ali, a vitrectomia. É um caso com uma rotura gigante. Ele falou que fez uma atualização lá no iPhone dele para 4K, e tem hora que a imagem vai lá para cima, descentraliza ali. Mas isso aí é uma retina, olha que legal. Retina dobrada nela própria, é um rasgo gigante. É uma das cirurgias mais difíceis que a gente tem. É uma cirurgia que vale a pena tirar o cristalino, é meio que quase que obrigatório a gente tirar o cristalino. Faz a base, trata bem a base vítrea, porque se você não trata a base vítrea bem tratada, a hora que você vai fazer essa manobra aí, que é colocar o perfluo, ele vai para de trás da retina, e é sempre uma complicação quando começa a ir para de trás da retina. Então aí ele fez com muita delicadeza, vai colocando o perfluo, a retina vai se assentando. Eu prometo não ser... São vídeos curtos, prometo para vocês. Você tem uma visão muito legal depois, porque muitas vezes não atingiu a mácula, né? Isso com certeza é cirurgia do Dr. Carlos Gustavo, que tem um silêncio, né, bacana na cirurgia. A minha geralmente é muito avacalhada, põe música, então sempre falo demais, é uma bagunça generalizada na minha... Então, isso com certeza aqui é o Dr. Vieira que está operando. E esse caso aqui foi eu que levei até para um congresso uma vez, porque é descolamento nos 2 olhos, paciente auto-míope, tinha catarata nos 2, um descolamento nasal no olho direito e temporal no olho esquerdo. Esse olho esquerdo tinha uma degeneração macular, uma fibrose subretiniana, e os 2 tinham um estafiloma posterior. Então, no ultrassom são esses descolamentos que eu já citei, e no OCT a gente consegue ver os descolamentos.
Aqui, ó, nesse olho aqui, que o descolamento é nasal, vou mostrar para vocês, ele ainda tinha uma membraninha epirretiniana. Então vem aquela dúvida aqui, ó, descolamento nasal dá essa alteração óptica, a imagem inverte, quando o descolamento sobe muito, ele acaba invertendo. Então não é uma retina que passou pela esclera, não preocupem, não é. Isso acontece mesmo. Aqui a gente foi fazendo cortes, até achar a roturinha posterior, sabe? E a gente achou para depois, durante a cirurgia, eu tentar fazer a troca por ali. E aí a discussão que eu tentei lançar lá, qual olho que faz primeiro, né? Eu optei por fazer primeiro o olho direito, o olho que estava com descolamento nasal, e depois, não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, eu fiz o outro olho. E aí é a colocação do trocáter, né? A gente põe o trocáter, põe a infusão, vai aqui, a infusão está aqui em cima, né? Geralmente eu faço desse jeito, eu ponho a infusão, ponho os trocáteres, vou para a catarata, faço a catarata antes de fazer a vitrectomia. Doutor, alguma preferência em colocar a infusão e depois fazer a catarata? O contrário, o senhor não pensou em fazer por quê? Fazer a catarata primeiro antes de colocar os trocados? Não, é mais o jeito, até porque os kits, pelo menos lá no centro oftalmológico, acho que a maioria dos lugares, o esclerótico não está tão novinho, né? Então, na hora que você abre a catarata e começa a apertar o olho para fazer as esclerotomias, você pode ter uma herniazinha de íris, alguma coisa assim. Então, geralmente, eu já deixo as incisões com o olho fechado, deixo ali para não ter nenhuma tração maior ali na incisão da catarata, mesmo sendo autocelante. É chato, porque a hora que tem a hernia de íris, a pupila vai diminuir, e aí já é chato, né? Então, ali eu fiz a vitrectomia, tá? Então, só trazendo um pouquinho aqui para vocês, ó, eu fiz a vitrectomia, tentei fazer uma vitrectomia ampla, faço a esclerodepressão, tudo bonitinho, mas o importante nele aqui era o polo posterior. Aí, ao invés de colocar o perflu, porque você iria empurrar o descolamento que estava aqui, você ia empurrar e não ia pegar aonde estava a roturinha. Então, eu fiz a troca, e pela troca, o gás foi empurrando onde tinha rotura, e eu pus uma flauta, né, um instrumental que tem um silicone na ponta, e pela roturinha eu fui aspirando, fiz o laser na roturinha, e aí o paciente colou? Não, lógico que não. Aí foi para a segunda e pus o óleo de silicone, né? Aí, não tem, vocês viram que onde que eu fiz o laser não tinha pigmento, né? Então, não faz Olha o que eu fiz aqui. Cadê o trem, moço? Espera aí. Então, no caso ali, eu fiz 2 vitrex em cada olho, a acuidade visual 20/400 ficou em cada uma, né? A retina está aplicada no polo posterior dos 2 olhos, deu uma proliferação vitretiniana temporal no olho direito, passou a ter um glaucoma, mas com colírio resolvido. Essa é uma evolução que geralmente os colegas não trazem para discussão, né? Porque é uma evolução que as pessoas só gostam de trazer o 20/20, né? Eu só gosto de trazer o que não dá certo. Porque na mão de todo mundo vai ter os casos que a gente vai querer realmente aprender. E aí houve a discussão, realmente o alto míope ele tem uma dificuldade maior, esse polo posterior não é fácil colar, não é fácil achar a rotura depois que você põe, né? Não é fácil fazer o laser em área atrófica para poder aplicar, mas você põe o gás no caso ali, a rotura era posterior, tem o estafiloma, o gás ele não entra no estafiloma, então ele não empurra o lugar certo. O óleo de silicone sim entra no lugar certinho ali e empurra a retina de maneira legal. Então,
qual o melhor manejo em casos que você tira o silicone, põe o silicone, rede escola, né? Você não acha mais PVR, você não acha, então foi essa discussão que eu coloquei. Mas é difícil para a gente, é difícil para todos, né? Não tem a dúvida que vai ter uma discussão aí. Tem todos os retinólogos que fazem muita cirurgia, vai ter aquele casinho que tira o silicone e volta a rede escolar. Né? A faco, é aquilo que eu falei muitas vezes, é muito interessante você já fazer no primeiro momento, porque você trata a base vítrea, dificultando aí um redescolamento. Né? Eu não, naquele caso, eu não tinha feito, na primeira vitrectomia, eu não fiz a membranectomia, porque não tinha tração que me fizesse ir para lá. Também acharam interessante não ter mexido. E aí, a maioria também optaria pelo olho direito para fazer, né? E dentro disso aí, gente, o que eu passo para vocês é o seguinte: mexer com retina, quem for mexer, é muito gratificante. A retina hoje em dia tem a parte farmacológica, tem a parte de uveíte, tem parte, uma coisa mais próxima da medicina, né? Você mexe com diabético, mexe com hipertenso, mexe com obstrução, tem neurite, tem um tanto de coisa ali que você está mexendo. Quando você vai mexer com cirurgia de descolamento, você tem que trabalhar o insucesso, né? As gerações mais novas estão com muita dificuldade de trabalhar insucesso, muito cuidado com isso, trabalha isso de maneira legal, porque o insucesso vem mesmo. Uma pessoa que faz catarata, o insucesso é mais raro. Hoje em dia, né, nem tanto, porque a gente que mexe também com catarata, eu mexo muito com catarata, a gente está indo atrás de uma cirurgia meio refrativa, né? Então a gente começa a se deparar com um certo insucesso, o paciente acaba precisando de um retoque, alguma coisa. Mas na retina é muito comum o paciente que não está enxergando bem. Então a relação médico-paciente, gente, é muito importante. Então, cada um tem sua maneira de ser, tem uns mais sérios, outros mais avacalhados, mas o tratar o paciente com carinho, o tratar o paciente com respeito, escutar o paciente, fazer o paciente entender que aquilo ali é uma coisa crônica, fazer o paciente entender desde o início que a visão não nem sempre vai ser aquilo que ele esperava, né? Você vai tateando aquilo, você vai mostrando aquilo. Muitas vezes uma paciente que eu vou operar amanhã, né? Não era a indicação da retinopexia pneumática mais adequada, era uma rotura temporal superior, mas mais para temporal do que temporal superior. Mas a paciente chegou em prantos, né? Estava 20/20, na verdade estava 20/40, pegando o polo posterior. Eu falei, olha, vamos fazer um gás primeiro, no intuito de acalmar a paciente. É naqueles casos que eu falei, o pai teve descolamento de retina, tem uns 3 cegos na família, então ela já desesperou, acalma o paciente. Sempre tem uma pessoa atrás daquele olho que vai ter a relação, e a relação na retina é muito gostosa, porque eles dependem muito da gente. Então é muito legal vocês terem isso aí. Então, além da parte teórico-prática que eu tentei passar para vocês, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com retina, chego sempre muito alegre para trabalhar com tanta gente cega, né? A coisa mais estranha do mundo, eu chegando para pegar meu ambulatório, né? Eu sei que dali dos 40 que eu vou atender, tem uns 10 que não estão enxergando quase nada, mas aquilo ali é o momento deles poder tirar as dúvidas, poder trazer a aceitação daquela baixa de visão, e é você que é o responsável por isso, por mostrar para eles. Não adianta já mandar para a visão subnormal, que eles não vão entender aquilo. Você tem que sacar o momento certo de mandar para a visão subnormal. Agora, tem os sucessos também, tem as pessoas que vão ficar bem, que vão enxergar bem, né? Falar, eu operei um reburaco ontem, né? Falar com a pessoa que ela não fechou o buraco macular é frustrante para nós. Mas você tem que falar, e a relação médico-paciente é muito importante, né? Não é culpar que não fez posição de cabeça, não é isso. Não é essas coisas que vai trazer a relação. Não é... Então, o ambulatório está pegando fogo.
Aí, ambulatório de retinólogo, pega fogo o tempo todo. Os encaixes são os mais que vão gastar mais tempo, são as pessoas que vão chorar, são as pessoas que nós vamos ter que explicar a cirurgia, são as pessoas... E aí eles já sabem, eu já aviso, ó, gastamos muito tempo, mas nos seus retornos vai ter outras pessoas que vão estar no seu lugar aqui, te atrasando, para a gente poder fazer o mesmo trabalho. Então, essa relação é muito gostosa, não perca a oportunidade de crescer muito com esses pacientes, de se tornar amigo, de se tornar carinhoso. É muito legal essa troca. Então, eu gosto de gastar esse tempinho com vocês, não deixar nunca de fazer o paciente assinar o consentimento, né, expresso mesmo, tem que assinar, senão você não entra para a cirurgia, né? Você tem que explicar para ele que, infelizmente, o descolamento de retina muitas vezes é no mesmo dia que você viu, não é aquele negócio que leva para casa para trazer assinado, mas é isso que vai te defender um pouquinho mais para frente. E, pelo amor de Deus, não tenham preguiça de fazer um prontuário detalhado, entendeu? Eu tenho colegas, lá nós somos 34 retinólogos, quando eu pego a evolução deles, eu falo, meu Deus do céu, como é que vai lembrar de qualquer coisa aqui? Tem que colocar mesmo, a cuidado visual, não ter preguiça de ver a evolução, não ter preguiça de colocar todos os procedimentos que foram feitos. Copia e cola hoje, gente, está muito fácil, né? Mas, assim, vai observando, né, se vocês fizerem o copia e cola, se é prontuário eletrônico, gente, o copia e cola, rever o que está escrito, pelo amor de Deus, senão você vai copiando e colando besteiras. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, sabe, assim, descolamento de retina mudou muito do tempo que eu comecei para agora, você tem ótimos resultados, tem ótimos equipamentos, né, depois de amanhã está chegando o 3D para a gente quer cada vez mais crescer, então hoje você tem condição de pegar um paciente com descolamento de retina, oferecer um fento, uma lente tórica, uma vitrectomia, com cirurgia 3D, com resultado muito legal, né? Então, você não pode se negar dessa tecnologia, mas lembrar que o processo de descolamento de retina, ele é lento, ele é demorado, nem sempre volta a visão, por mais tecnológico que a gente seja, nem sempre consegue voltar a visão. Tá? Então, estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês e agradecer de novo o carinho de ter me recebido aqui.